Olá, galera! Bem-vindo ao Entre Linhas. Hoje falaremos sobre o tênis, que é um esporte pouco difundido no nosso país, apesar de existir bastante pessoas que praticam o esporte, enfim. É um esporte que ainda não é veiculado muito em TV aberta. Exato. Apenas torneios muito importantes, como foi o Guga, né? A maioria dos torneios ela é vinculada em TV considerada paga, como Sport TV, ESPN, Band News. O que a gente traz na reportagem que a gente vai trazer com o Renan é justamente isso. O porquê não abrir para outros esportes, o porquê não abrir para o tênis, o porquê só ficar fechado no futebol. E a grande questão é justamente essa, é um esporte de elite, sim, mas tem o Instituto Ícaro e outros grandes projetos aqui no Brasil, no estado do Paraná, no estado do Sul, que traz projetos sociais muito bacanas para crianças que não têm oportunidade de comprar uma raquete, porque sim, é um esporte caro. Então, pessoal, a gente está aqui com o Renan. Ele é assessor de imprensa. A gente está aqui num campeonato feminino, como vocês podem ver, de tênis. Renan, como assessor de imprensa, o que você acha que falta para ter mais divulgação sobre o esporte? Bom, eu vejo que o Brasil existe toda uma monocultura, né, esportiva, então a cobertura ela está muito em cima do futebol atualmente, né? Então, quando você trabalha com uma modalidade como o tênis, você precisa ser muito estratégico, né? Você precisa identificar em quais veículos você tem pessoas que se interessam por tênis, ou então você está em regiões onde o tênis realmente tem uma força, né, como aqui em Curitiba, ou então mesmo no interior de São Paulo, porque as redações hoje em dia elas estão cada vez mais enxutas e o cara que cobre futebol, ele normalmente se interessa apenas por futebol, né? O tênis acaba não despertando tanta audiência, não gerando tantos cliques para ele, então acaba se criando uma monocultura do futebol e os outros esportes eles acontecem curiosamente só a cada 4 anos, né, durante os Jogos Olímpicos, onde surgem as Rebecas, onde surgem as Laura Pigossi, a Luiz Stefani, né? Então assim, você precisa ser bastante estratégico, entender que no país as coisas na área de comunicação funcionam assim e saber trabalhar, principalmente com veículos nichados, né? Hoje no Brasil a gente tem alguns sites de tênis, então você precisa estreitar o relacionamento com esse público, influenciadores digitais. Então, o que precisa ser feito, na realidade, eu diria para você precisa ser estratégico. Você precisa identificar qual é o seu nicho e ir de encontro, né, nos canais de comunicação, seja Instagram, seja um site, seja TikTok, enfim, você precisa buscar forças, porque depender da mídia tradicional realmente vai ser bastante difícil. E aproveitando esse gancho que você deixou, na questão da não valorização do esporte no cenário, eu acho que é importante também, não só nos Jogos Olímpicos, mas também, às vezes, a gente perde alguns talentos porque não tem essa visibilidade, né? Eu acho que, principalmente, também na questão feminina. Que hoje em dia o Brasil, o nosso país, ele sofre muito com essa questão do esporte feminino. O esporte feminino praticamente, quando o masculino já não tem tanta visibilidade, o feminino tem até um pouco menos. E como que vocês encaram isso para tentar trazer isso para o... Cara, eu acho que o principal é assim, as empresas que investem no esporte, elas precisam entender que isso é um processo, né? A mulher chegar ao mercado de trabalho com maior presença, a mulher começar a ocupar cargos maiores, isso acontece também no esporte. Então hoje o que a gente tem, por exemplo, no tênis especificamente do Brasil, a pessoa que nasceu nesse país que mais jogou tênis é uma mulher, é a Marister Bueno. Muita gente acha que é o Guga, mas você comparar os resultados da Marister com o do Guga ou de qualquer outro tenista brasileiro, ela é infinitamente superior, né? E pouca gente sabe quem é Marister Bueno, né? Então, e hoje no Brasil, curiosamente, depois dos Jogos Olímpicos, a gente teve um crescimento do tênis feminino em função
da inédita medalha olímpica, né? Que o Brasil jamais tinha conquistado, nem mesmo com o Guga a gente foi tão longe e as meninas conseguiram nas duplas, né? E isso isso atrai a atenção do público, né? As empresas olham o esporte de outra maneira. Então, a gente depende muito de um fato espetacular para acontecer, né? E hoje em dia a gente tem a Bia, né, que chegou em final de Grand Slam, a gente tem a Luísa, que estava entre as 10 melhores do mundo, infelizmente se lesionou e está voltando daqui a pouco, né? Então, o tênis feminino, eu diria para você que hoje ele está, em termos de visibilidade, maior do que o masculino, muito pelos resultados das meninas, né? Mas assim, é todo um processo. Essas meninas estão jogando tênis profissional há mais de 10 anos, mas não vinham conseguindo resultado. E no Brasil as coisas realmente são muito atreladas a resultados. Se você não tem resultado, você não é ídolo, você não é referência. Então eu acho que é uma questão muito cultural nossa também, de valorizar apenas quem é campeão ou quem é medalhista olímpico. Mas pô, você vem aqui num torneio desse, assim, tem meninas que, pô, elas gastam muito mais do que ganham, sabe? Assim, é um estágio do circuito que existe um custo muito alto, né, para você investir na sua carreira, se dedicar, não só tempo, né? Então é um processo árduo, mas que eu acredito que, da mesma forma que a mulher está conseguindo mais espaço na sociedade, tendo mais voz na sociedade, isso vai reverberar para o esporte, isso é natural. E eu acho que as redes sociais hoje em dia também têm um papel fundamental para isso, né? Antigamente, às vezes, a gente não tinha tanto acesso a esses esportes ou esses campeonatos, e hoje a gente já tem mais acesso, você tem mais conhecimento e tudo mais, ocasionando também esse reconhecimento hoje em dia, o que está acontecendo. E os patrocinadores? Qual é a influência deles em relação aos atletas? Qual que é a importância deles? Os patrocinadores, eles, aqui no evento de Curitiba, né, que a gente pode falar, eles cuidam exclusivamente da realização, né? O investimento que eles fazem, a gente reverbera, a gente desloca esse investimento para a estrutura do evento. Então, desde contratação de equipe, né, organização, arrumar quadra, comprar bolinha, ter fisioterapeuta, ter arbitragem, né, a locação do clube em si, né, contratação de van para as tenistas se deslocarem do clube até o hotel, né, então assim, alimentação para o staff, enfim, o investimento que o patrocinador faz aqui, ele é para realização do evento, né. Agora, você pegar patrocinadores que querem deslocar uma verba, né, de marketing para patrocinar atletas, aí eu acho que assim, é um cenário no Brasil ainda bem cru, tá bem, assim, muito pouco acontece. Porque eu falo isso, as grandes marcas, elas estão em cima dos grandes atletas apenas, né? Aí entra naquela questão que você disse, que só é reconhecido quando é campeão. Exatamente. Você, por exemplo, pode pegar como exemplo a Rebeca, né, no salto. Ela, antes e depois da Olimpíada, é totalmente diferente, né? Ela conseguiu uma série de patrocinadores após a conquista dela, né, em Tóquio. E isso se repete, porque normalmente no tênis eu posso falar, porque eu conheço muitos garotos que estão em início de carreira, né, ou então já estão com a carreira bastante consolidada em termos de tempo, né, mas não de resultados ainda. E eles, assim, o patrocínio ganha roupa, sabe? Sim. Ganha uma ajuda de custo, né? Não é um patrocínio realmente grande que vai acreditar desde o início da carreira até o último passo dele. Mesmo essa ideia, né? Não, realmente não. Então são ajudas muito pontuais, muitos deles fazem vaquinha, muitos deles pedem ajuda para família, para amigos, né? Então assim, é um cenário ainda que precisa amadurecer muito, tem muito espaço para amadurecimento, né? E as redes sociais, como você falou, elas são fundamentais, porque se você quer conversar com um nicho, né? Você quer ser assertivo, você vai direto no atleta, ou você vai direto num perfil de organização de um evento, né? Porque ali você vai falar com pessoas que, cara, eu quero gente que gosta de tênis, né? Eu entendo que o tênis eu atinjo um perfil de tal idade, tal condição social, então eu preciso falar com pessoas que gostam de tênis. Então você vai ser muito mais assertivo, né, do que você fazer um investimento alto numa mídia grande, tradicional, que você vai falar com todo tipo de público e muitas vezes não vai funcionar tão bem. E Renan, quais que são os planos para os próximos projetos? Onde que vai acontecer? O Instituto Esportes, né, ele vem buscando cada vez mais fazer torneios tanto masculino quanto feminino, né, no Brasil, e a gente realiza, né, esses eventos todos com o apoio do Santander, né, e do Ministério da Cidadania por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.
E os nossos próximos eventos eles vão ser masculinos, né? A gente vem de uma etapa em Piracicaba, feminino, agora estamos em Curitiba e agora em agosto vamos realizar mais 2 masculinos, que vão ser em Recife e Brasília. E posteriormente também a gente vai realizar um ATP, que é na cidade de Campinas. Esse evento é um dos maiores do Brasil, é o mais tradicional, a gente está no 12º ano consecutivo desse evento, né? Então é um torneio que a gente tem a participação, por exemplo, do Thiago Monteiro, que é o número 1 no Brasil, a gente tem a participação do Thiago Wilde, Felipe Meligeni, que são os 2 principais promessas aí, jovens talentos do nosso tênis brasileiro, além de destaques internacionais, né? Por exemplo, ano passado a gente teve um argentino, Francisco Cerúndolo, que estava jogando lá em Campinas. Esse ano ele já fez semifinal do Masters 1000 de Miami. Então, assim, é uma grande oportunidade da gente ver os primeiros passos dos futuros ídolos do tênis mundial, né? Não só do Brasil, mas também internacionalmente, né? Então, esses, por enquanto, são os projetos que a gente tem assegurado. Obviamente, a gente busca realizar mais eventos, ter mais patrocinadores, né? Mais gente investindo no tênis. E a gente espera conquistar até o final do ano, aí, pelo menos, além desses que eu falei, mais 2 eventos. Sim. Então tá bom. Muito obrigado pela sua entrevista. É isso. Prazer. Obrigado. Prazer meu. Não perca ainda as entrelinhas também. Iremos conversar com o Eduardo, que trabalha no Instituto Ícaro. Esse instituto que é onde auxilia crianças de baixa renda a conhecer o esporte e se desenvolver em vários projetos. Eu preparei algumas perguntas pelo seguinte: você tem anos, né? Anos na carreira do tênis. E eu estava lendo ali sobre o seu projeto Ícaro, e ele fala que você começou com um banco público que não cita, né, o nome do banco, e que após isso, nesse projeto o banco desistiu, né? Aí você continuou o projeto, você não desistiu dele. Só que você, se a gente for avaliar, é minoria, né? Muitas pessoas teriam desistido por não ter mais esse apoio do banco. E aí eu te pergunto assim, primeiro, por que fez você continuar, não desistir desses jovens, né? E segundo, por que não existe esse apoio dos bancos públicos? Por que você acha que não existe esse apoio? Bom, o não desistir é em função de que a gente experimentou uma coisa nova que foi muito satisfatório, e o não desistir é porque realmente a gente estava muito feliz fazendo o que a gente estava fazendo. E o que a gente fez foi adaptar a realidade nova que estava sendo implantada. Então, a presença do banco nos levou a experimentar uma realidade, e quando o banco decidiu sair, a gente viu que poderia adaptar o que a gente estava fazendo dentro das nossas possibilidades. Então, diminuiu-se os atrativos em função de não se ter mais um recurso financeiro externo. E nós mantivemos a oferta do que estava ao nosso alcance. Então, havia transporte para as crianças, nós não podíamos manter transporte. Havia lanches, a gente não podia manter lanches. Mas para nós o que mais importava, e acredito que para as crianças também, que eram as aulas de tênis e as atividades, para nós estava ao nosso alcance, né? Inclusive, a academia propôs-se a pagar a conta dos professores pelo tempo de trabalho em aula, mas quase todos os professores optaram por fazê-lo voluntariamente também, né? Então,
Foi uma coisa muito legal. E nesse momento, a gente já começou a enxergar que nós poderíamos ser catalisadores, né? A gente podia estar linkando a intenção e a vontade de muitas pessoas em ajudar o próximo. A gente estaria oferecendo uma oportunidade fácil de fazê-los, né? E foi assim que a gente experimentou. Tá? Certo. E agora, existem bancos públicos que apoiam projetos, né? Certo. Mas no Brasil a realidade ela é uma coisa que depende muito da política. Então, assim, atualmente está sendo criado um grande projeto esportivo aqui em Curitiba, Certo. com apoio de um banco público que vai investir um monte de dinheiro num projeto novo que nem existe ainda, mas quem está à frente é uma pessoa que tem muito relacionamento e conseguiu esse apoio para criar uma coisa nova, né? Perfeito. Isso vai trazer oportunidade para esses jovens que não têm condições de pagar uma aula de tênis? Não é de tênis, é outro esporte. Ah, é outro esporte. Uma coisa nova que está sendo criada. Entendi. Eu estou dizendo isso para dizer que existe dinheiro público. Existe não só de banco público, como de grandes empresas públicas. Existe recurso. Certo. Mas chegar a alcançar esse dinheiro é uma coisa extremamente difícil e nebuloso. Não existe o caminho eficiente. Até existem caminhos formais para você inscrever o seu projeto numa plataforma de grandes empresas públicas ou privadas. Existe ali o caminho oficial, mas e que a experiência que a gente tem nesses 20 anos de Instituto Ícaro é que não é esse o caminho que funciona. Esse caminho não funciona. Você escreve, você recebe respostas, você recebe elogios, você recebe um monte de coisa, menos o dinheiro, que é o que você está precisando e procurando. Né? Que é o recurso para manter, para criar um projeto e olhar para esses jovens que, enfim, não têm a oportunidade de pagar, né? Institucionalmente é muito difícil. Seguindo aquele caminhozinho ali, não, acesse o nosso site, preenche lá, inscreva lá, não adianta. Você faz isso e não rola. Vai ficar 30 anos esperando pela resposta. Tem que ter o QI, que daí funciona, senão não funciona. Tem. Que é a realidade aí praticamente do sistema todo, de todas as áreas, né? Teria que, acho que começar desde a raiz para mudar essa cultura. E uma coisa que nesses 20 anos a gente está aprendendo, e graças a Deus veja, eu não acho que seja a melhor coisa, mas a gente tem experimentado, a gente tem sido procurado por grandes empresas para nos apoiarem agora, depois de 20 anos de trabalho, né? Em função de algum sucesso, em função de estar já há 20 anos no mercado, de termos alguns atletas formados no projeto social que são destaques hoje, e aí a gente tem recebido ofertas, inclusive de empresas que nós já procuramos pelo sistema normal e não deu certo. A gente vive coisas que realmente nos espantam, né? Sim. É uma felicidade pelo fato de estarmos até conseguindo alguns recursos para fazer algumas coisas, mas é uma infelicidade ver que o caminho normal, e principalmente o caminho para quem está começando, é mais difícil, né? Ou seja, exemplo, você só consegue uma ajuda depois que você já tem destaque. Mais ou menos como um atleta, né? A gente vive isso com os nossos atletas. A gente tem atleta que a gente está trabalhando há 10 anos, que agora começa a voar, aí aparece um monte de gente querendo apoiá-lo. Agora, é só para aparecer na fotografia, né? Só para aparecer na fotografia. Isso não é o melhor. Ajuda, né? Inclusive a gente tem casos de empresas que a gente enviou
os nossos projetos 1, 2, 3 anos, até para trabalhar como renúncia fiscal. Ou seja, a empresa não faria investimento algum, né? Sim. E no fim a gente consegue, depois, com os meninos jogando bem, fazendo sucesso, a gente consegue apoio da mesma empresa sem ser renúncia fiscal, investimento em marketing mesmo. Então a coisa não é muito racional, sabe? A coisa não é... É meio irracional o negócio Sim. mesmo. Sim, Né? não existe um olhar humano, existe só uma questão de poder, dinheiro e visibilidade na mídia. Principalmente agora com as redes sociais bombando, né? Olha, graças a Deus existem exceções, né? Sim. Sabe? Então, assim, a gente tem alguns parceiros que são exceção. A gente tem alguns parceiros que já estão durando algum tempo, mas são exceção. São exceções, né? Que o fazem pelo propósito de estar trabalhando com as crianças de baixa renda, pelo propósito de estar ajudando a transformar a sociedade, mas, assim, são poucas exceções. São poucas. Né? Deixando aí um mundo um pouquinho melhor da forma que isso pode ser feito, né? Bom, como academia, né? No sentido do olhar do professor de academia, né? A gente trouxe a questão aqui do valor dos equipamentos, né? Então, assim, a bolinha, a raquete são caras, né? São valores altos. E eu queria ver com você assim, ó, você acha que um dia esse esporte ele vai ter um valor menor nesses equipamentos? Você acha que existe essa possibilidade de diminuir o valor da bolinha, da raquete, enfim? Também passa pelo plano político, né? Existe uma lei já que está na iminência de ser aprovada e está havendo um grande trabalho por trás, nos bastidores políticos, para que se aprove, para que se baixe a taxação, né? Tem muita taxa, tem muito imposto. Muita taxa. Então, assim, para você ter ideia, eu tenho alguns atletas que eu consigo patrocínio de equipamentos, raquetes, cordas, que são caro, né? Sim. A gente gasta muito mais dinheiro com corda do que com raquetes, né? Uma boa raquete hoje está aí custando perto de R$2.000. E uma raquete dessa dura 2 anos. Mas o tenista, ele gasta R$3.000 de corda por ano. Ele gasta mais com raquete, muito mais com raquete e tênis do que com corda. O calçado e a corda é o que mais come dinheiro de jogador de alto nível, né? Essa corda da raquete, ela quebra uma raquete por dia a corda. Tem que trocar todo dia o encordoamento, porque quebra, né? Então existe um projeto de lei que já está bem adiantado para tirar essas taxas absurdas, porque é tão grande que, assim, a gente consegue patrocínio para os meninos, as empresas nos dão cordas e nos dão raquetes, mas não nos entregam no Brasil. A gente tem que receber esse material ou na Europa ou nos Estados Unidos e aí trazermos para casa. Precisa ir buscar. Sim, porque senão o imposto inviabiliza a doação do patrocínio, né? Para você ver como é alto o imposto, né? Então, existe esse projeto de lei, está bem maduro, já sendo otimista, eu acho que vai ser aprovado, mas não foi ainda, né? É uma pena, porque isso já está tramitando há anos já, e falta apoio político. Da mesma forma que está tramitando já há anos e também está na iminência de passar a valer que a doação do imposto de renda, através de leis de incentivos, de redirecionamento de imposto, né, de renúncia fiscal, passar de 1% para 2% do imposto de renda. Isso já foi aprovado numa casa, está na outra casa lá e precisa aprovar, está no colo dos senadores. Os deputados aprovaram, falta os senadores aprovarem, né? Então na verdade, é um dinheiro público que ele é ou sobretaxado quando se trata de equipamentos, ou ele é minimizado quando se trata de renúncia fiscal, que na verdade não é renúncia, coisa nenhuma, é investimento social, né?
Porque esse 1% do imposto de renda a mais, que vai passar de 1 para 2, é puro investimento social, porque isso vai reduzir a criminalidade, vai melhorar a questão da saúde, menos gente doente, menos gente procurando médico e tratamento, as secretarias de segurança com menos bandido na rua, é investimento social. E mesmo assim está tramitando há anos, uma casa aprova, a outra não aprova e a coisa não acontece, né? E aí a gente acaba ficando amarrado a essas pessoas, porque sem elas aprovarem a gente não consegue seguir com as ideias de melhorar as situações. E tudo isso passa pelo... Infelizmente passa muito mais pelo campo político do que pelo racional e pelo lógico, né? Então é isso. Ou seja, como que a gente vai formar um lado que olha, né, nesse sentido, um olhar humano para esses jovens, se o nosso próprio exemplo não ajuda a facilitar esse processo? Chegamos, a matemática fechou aqui. É difícil. Muito, muito. Então seria isso. Eu agradeço muito a sua disponibilidade e queria dizer para você que eu tenho plena admiração por você e pelo seu trabalho. Desde que eu conheci você lá atrás com a TV Cobertura, me emocionou de verdade a sua história com tênis e a forma que você olha para esses jovens. Legal. Eu acho que, na verdade, somos nós que agradecemos a oportunidade, né? Porque eu acho que de uma ou de outra forma a gente tem que difundir o valor que os projetos esportivos têm. Se for um projeto sócio-esportivo, mais ainda, porque eu acho que esse que é o caminho da gente, de alguma forma, contribuir com uma sociedade, um Brasil melhor, um mundo melhor, né? Tá? Sim, exatamente. Deixar o mundo um pouquinho melhor. Outra situação agravante que encontramos não só no tênis, como em outros esportes, é a falta de patrocínio para as mulheres, enquanto para os homens tem muitas ofertas de parcerias e apoio. A própria jogadora Marta, mesmo sendo uma estrela do futebol feminino e da seleção, ganha 1,5 milhões por temporada, enquanto o Messi mais de 650 milhões, dados da revista France Football. Outro fator que mantém o tênis como esporte da elite é o preço de suas aulas. 30 minutos, uma vez na semana, pode variar entre R$ 270 a R$ 300. E caso a pessoa queira esse mesmo tempo de 30 minutos, 3 vezes na semana, o valor varia de R$ 810 até R$ 900. Enquanto o piso salarial de um atleta profissional sem grandes patrocinadores gira em torno de R$ 2.074,29 centavos. É a média do piso salarial 2022 de acordos coletivos, levando em conta profissionais em regime CLT de todo o Brasil. E o teto salarial são R$ 4.375,09 centavos. Conforme a CBT, a Confederação Brasileira de Tênis, o número de praticantes do esporte no Brasil, entre amadores, profissionais, juvenis, sêniores, entre outros, é de 1.155.000 homens e 945.000 mulheres, ou seja, uma diferença de 210 mil. Uma das grandes diferenças do tênis e do futebol é na hora que se fala sobre investimento, pois no mundo futebolístico os investimentos são altos independente da competição. Já no tênis, conforme o campeonato, os valores são reduzidos.